Já voltamos, estamos aqui, programa Doutor do Sexo, falando hoje sobre iniciação sexual. Falamos no primeiro bloco sobre a iniciação sexual propriamente dita, que é a primeira relação sexual que acontece na pré-adolescência, na adolescência ou posteriormente, mas quando é a primeira relação sexual, tá? Agora nós vamos partir para duas outras fases da vida, tanto do homem e da mulher, que é a parte adulta, né, e depois a parte da terceira idade. Então fica aqui a dica de iniciação sexual na fase adulta. O que isso significa? Significa quando você, ou por luto, ou por separação, ou porque alguma forma, por um motivo assim não vem muito ao caso, quando você vai ter uma nova parceria. Você vai ter uma relação sexual com uma pessoa nova, tá? E aí isso gera também uma série de medos, de questionamentos, né? Principalmente em relação ao desempenho sexual. O homem é muito ligado nisso, o homem é preocupado demais em questão de tamanho do pênis, em desempenho sexual, será que ela vai gostar, será que ele vai gostar, será que eu vou fazer com que a minha parceria tenha orgasmos, tenha muito prazer, eu tenho que ter um sexo super 10, e isso atrapalha bastante, porque isso causa ansiedade, e a ansiedade é broxante, a ansiedade, ela joga no seu corpo adrenalina, que ela é vasoconstritora, e ela fecha os vasos, principalmente da região pubiana e do pênis. Então, você perde a ereção, ou você tem dificuldade de ter ereção. O desejo sempre é presente, né? Nessa faixa etária de 35, 40, 45 anos, 50 anos, o desejo está presente, se a pessoa tem uma boa saúde, se ela fisicamente está bem, tanto física como emocionalmente. Aí vem uma nova parceria, aí surge uma paixão, surge um envolvimento, e é justamente nessa paixão, nesse envolvimento, que o casal precisa ter calma, precisa conversar. Se você vai muito, de uma forma abrupta, para a relação, algumas questões podem surgir, você precisa saber se você sabe lidar com isso. Você sabe lidar com a perda de ereção? Você sabe lidar com um homem que ele não teve a ereção, ou que não consegue chegar ao orgasmo? Né? Então, essas disfunções sexuais que aparecem também nessa idade, principalmente por questões emocionais, podem atrapalhar. Mas, se você fisicamente estiver bem, e você tem uma parceria onde há um envolvimento, uma intimidade, tá? Uma parceria muito alegre, interessante, onde existe a valorização pessoal, onde vocês já se conhecem, mas não conversaram muito sobre antecedentes sexuais, por favor. Esse negócio de ficar sabendo tudo que o outro já fez sexualmente, quantos parceiros, aqui também não é bom, porque isso aí vai ser comparado na hora, vai ser comparado o tamanho do pênis, até isso. Imagina que o homem está transando e comparando os pênis que essa pessoa já teve, né? Não vai ficar bom. Então, isso é importante, é você saber previamente, tá? Quando você conhece uma pessoa, muitas vezes acaba tendo já relação na primeira vez que sai. Isso pode ser bom, como pode não ser bom. Por quê? Não há um conhecimento, não há um namoro, né? Aquelas preliminares que vêm as brincadeiras que acontecem antes da penetração. Então, as pessoas usam poucas vezes, os 5 sentidos nesses casos. Quando você já está num local adequado, com tempo adequado, tá? E você pode usar, então, os 5 sentidos, que é o olhar, o cheirar, o beijar, o lamber, o envolver-se, o toque, aí fica mais fácil, a resposta sexual vem com tudo, de uma forma positiva, não é verdade? Então, isso é importante, é você perder os medos. Não há necessidade de você fazer com que ele ou ela chegue ao orgasmo, um super orgasmo, ou ter múltiplos orgasmos. Não há necessidade. Também não há necessidade de você pegar e ter um desempenho tal que você vai conquistar a pessoa pelo sexo. Não é pelo sexo que você conquista pelo conjunto como um todo. É você, né, junto com a sua sexualidade. Tudo que você é, tudo que você pode proporcionar para essa pessoa de alegria, de felicidade, ou de troca de cargas positivas, né? E muitas vezes, nesse momento, o homem usa remédios pró-ereção. Tudo bem de usar remédio pró-ereção. É como a gente usa um óculos para enxergar melhor, você pode usar um medicamento para transar melhor, mas sempre a gente orienta como médico para fazer uma avaliação prévia, o seu urologista, saber qual o tipo de remédio, fazer uma avaliação prévia para ver se você pode usar.
se não vai trazer efeitos colaterais e te ensinar como utilizar o medicamento de forma adequada, tá certo? Então, essa iniciação sexual na fase adulta, ela é linda, maravilhosa, pode vir com muito prazer, mas cuidado com alguns detalhes. Local, tempo, tirar os medos, tá certo? E ser você mesmo, tá? Não se preocupar com um corpo perfeito, não se preocupar com um desempenho perfeito. Assim vai rolar tudo bem, o desempenho virá nota 10 e você vai ser muito feliz sexualmente, ok? Fica aqui a dica. Mas o tempo passa, o tempo vai passando, tá? E a idade também vai. E muitas vezes as pessoas, depois dos 70 anos, 80 anos, ou até 60 anos, elas, muitas vezes por luto, na maioria das vezes, ou por uma separação, se envolvem com outra pessoa. E isso também gera algumas questões. Então, vamos lá. Dica do Dr. Celso Marzano sobre iniciação sexual na terceira idade. Quando a gente fala terceira idade, vamos englobar, tá? A partir dos 60 anos, certo? 60, 70, 80 anos. Nessa fase, tanto o homem como a mulher, o desejo pode estar presente. Ele só não vai estar presente se você tiver alguma alteração no seu hormônio. Isso acontece muitas vezes, logicamente, porque a mulher já vai estar, a sua parceira nessa idade já vai estar na menopausa, e isso tem que ser trabalhado junto com o ginecologista para resgatar um pouco a sua sexualidade, a sua lubrificação, tá bom? E também o homem no sentido da andropausa, que é a diminuição da testosterona. Então, quando faz a prevenção anualmente da próstata, pede para o seu urologista fazer o exame de testosterona, para saber se está tudo bem, senão você faz uma reposição hormonal. Então, essas reposições hormonais masculinas e femininas ajudam bastante, tanto no desejo, na lubrificação, na ereção. E aí, os remédios para a ereção, também com orientação médica, é importante que o médico oriente o uso desses medicamentos, para que você não tenha complicações, né? Cardiovasculares, os remédios são excelentes, tem poucas contraindicações, e você poderá usar e ter um resultado muito bom. O importante também nessa iniciação, quando homem e mulher vão começar a ter uma nova parceria, é ter calma, tá? Sem ficar assim muito com estresse, com nervoso, no sentido do desempenho sexual. Como você já está adulto, já provavelmente teve experiências sexuais prévias, você não vai querer comparar. Essa pessoa é uma nova pessoa, com uma sexualidade nova dela, e você não pode ficar comparando com uma pessoa que você já teve. Esperar o que a outra te deu, o outro te deu, porque não vai funcionar bem. Você tem que deixar que a pessoa que está junto com você mostre a sua sexualidade como um todo, e você mostre a sua, como é, tá certo? Não queira ter um desempenho que você nunca teve, ou que você questionar esse desempenho. Deixa rolar naturalmente. Se, como as pessoas nessa fase são mais compreensivas, já têm uma vivência, é mais fácil de lidar com algumas dificuldades sexuais que possam surgir. Uma dificuldade de ereção, uma perda de ereção, ou uma dificuldade de ter orgasmo, ou a mulher ter dor na penetração, ou dificuldade até porque, com a idade, pela menopausa, existe uma atrofia genital, uma diminuição da lubrificação, tá certo? Então, isso pode atrapalhar. Então, isso, pela conversa prévia também, né, porque nesse caso as pessoas conversam bastante sobre sexualidade, mas evitem sexualidade prévia, tá? Essa é uma dica que eu dou, repito, que eu sei o que isso já ocasionou de problemas entre casais, tá? Precisa ficar bastante atento em relação a isso, senão você vai ficar competindo, vai ser, né, e nada de querer dar nota, né? Terminando a relação, que nota que você dá para o meu sexo, para a minha sexualidade? Isso não dá certo. Tá? E tenta evitar essas questões. Também você poderá ter, nessa idade, a sexualidade não penetrativa. Pode brincar de tudo quanto é jeito e não ter a penetração, tá? Pode ter o orgasmo através da masturbação, o sexo oral, qualquer outra forma, tá? Você pode ter o sexo anal, o sexo vaginal, tá? Importante é que você se descubra, se você se solte e tenha a sua sexualidade boa. Não obrigatoriamente com penetração. E também não obrigatoriamente com orgasmo. Você pode ter a sexualidade penetrativa não orgástica, ou seja, não ter orgasmo, tanto homem como mulher. Não tem que ter aquela neura de ficar por quê?
saber naquela hora o que aconteceu. Você não tem tesão por mim, você não gosta de mim, sabe? Você já tem interesse por outra. Essas questões que surgem muitas vezes na cabeça, tanto do homem como da mulher, são negativas. Então, saiba, aprenda, né? Você já sabe, a lidar com essas disfunções sexuais, que assim fica mais fácil. E você poderá ter, na terceira idade, com certeza, uma sexualidade plena. Nota 10, tá? Eu estou à disposição, se você precisar de alguma ajuda, tá certo? É muito fácil me achar, tá? E entra aqui no meu canal, o Doutor do Sexo, que tem mais de 300 vídeos falando muito sobre sexualidade na terceira idade, tá certo? Fica aqui a dica. Desta forma, nós falamos sobre a iniciação sexual, né? Desde a adolescência até a terceira idade. Ou seja, quando você começa a ter novas parcerias sexuais. O importante é você ser feliz, né? Eu tenho certeza que você vai ser feliz. E eu estou aqui para te ajudar. Se você precisar da minha ajuda, você me acha muito fácil. Eu estou em São Caetano do Sul, na minha clínica. Estou fazendo telemedicina também. Está tendo pessoas do Brasil e do mundo, tá? Em questões de terapia sexual. Tenho uma parceria muito boa com a Samantha Fonseca, psicóloga, terapeuta sexual, que também é Samantha Fonseca. Também faz um trabalho maravilhoso sobre sexualidade. Você tem aí o meu canal, você está vendo aí o meu canal no YouTube, e assim eu estou à disposição para fazer o que você precisar de tratamento, de orientação, sabe, uma avaliação da sua sexualidade, uma mentoria sexual, tá? Hoje eu estou trabalhando vou divulgar mais esse trabalho de mentoria sexual, onde as pessoas necessitam de ajuda, né? Se você precisar de ajuda, eu estou aqui à sua disposição para te ajudar, tá? Eu tenho aí 40 anos de experiência na área de urologia e na área da sexualidade, e as coisas não são tão difíceis assim, tá? Precisa dedicação, precisa você se envolver, precisa você investir, não é só investir dinheiro, investir tempo, investir conhecimento, para que você tenha em todas as suas faixas etárias, que você tenha uma resposta sexual plena, muito boa. E isso é totalmente possível, tá? Então, você vê que o sexo é um assunto que a gente tem que sempre estar aprendendo. Nunca ficar parado. É sempre ler, se envolver, tá? Aprender. Porque se você gosta, ótimo. Se você gosta mais ou menos, ótimo. Ou se você não gosta, também. Pode acontecer tudo isso. Nós temos muitas variações, assim, em questão de desejo, de vontade sexual, às vezes a pessoa está com uma doença, uma dificuldade no momento, uma preocupação maior, que a sexualidade fica no segundo plano. Tudo bem, depois você resgata, tá? Em outros programas que virão pela frente, nós vamos trabalhar isso muito, tá? No sentido de resgatar a sua sexualidade, tá? Conheça o meu podcast, que está aí nas redes sociais, que chama Doutor do Sexo. É só você escrever isso nos podcasts, tá? Você tem aqui no meu canal, do Doutor do Sexo, você tem a TV Grande ABC, o jornal ABC Repórter, então tem toda essa gama de informações que você poderá ter. Foi um prazer estar aqui com você, tá? Toda quarta-feira, às 19 horas, tá? Eu convido você a participar. Esse programa vai ser repetido em outras TVs, tá bom? E eu queria fazer um convite para você. Conheça o meu canal, saiba mais sobre sexualidade e assim você terá uma qualidade de vida nota 10. Um abraço, um beijo para todos e até a semana que vem, às 19 horas, na quarta-feira. Até mais.